Pegue a Bíblia Sagrada aí nas suas mãos, que nós vamos agora meditar nas Escrituras Sagradas. E hoje eu quero falar com você sobre a nossa santificação. Precisamos nos santificar. Precisamos estar atentos a esta necessidade de santificação. Se você tiver a Bíblia, vamos abrir lá no segundo livro das Crônicas, capítulo 29, a partir do verso 1, que nos conta o início do reinado de Ezequias, rei de Judá. Segundo livro de Crônicas, capítulo 29, verso 1. Quem já encontrou aí, diga amém. Acharam? Sim ou não? Cadê o amém de vocês? Está fraquinho? Dá um amenzinho gostoso, fala amém. Ah, melhorou um pouquinho. Daqui a pouco pega, é que é começo de ano, né? Daqui a pouco funciona melhor. Vamos lá. Posso ler ou não? Posso? Tinha Ezequias, quantos anos? 25 anos. Vocês não estão lendo, não? Vocês estão lendo ou não? Quem está lendo aí? Ou desaprendeu a ler na virada do ano? Quem vai ler comigo, diga graças a Deus. Solta essa voz, que você veio para participar do culto e não para assistir uma pregação. Você veio para cultuar, para participar da reunião. Vamos lá. Tinha Ezequias 25 anos de idade, quando começou a reinar, e reinou 29 anos em Jerusalém. E era o nome da sua mãe Abia, filha de Zacarias, e fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo quanto fizera Davi, seu pai. Já expliquei em algumas outras ocasiões que essa expressão Davi, seu pai, não quer dizer que ele era filho de Davi, ele era um dos descendentes de Davi. Ele já vinha algumas gerações à frente de Davi, mas ele tinha em Davi o exemplo. Ele tinha Davi como a sua fonte de inspiração, porque o pai do Ezequias, o seu antecessor, não foi um homem segundo o coração de Deus como Davi. Não fez o que era reto aos olhos do Senhor, seguindo os exemplos de Davi. Então não era, apesar de ser pai, de o ter criado, não era um bom exemplo. E quantos de nós temos isso? Tem um pai que se esforçou, que se dedicou para criá-lo, para dar de comer, para que você chegasse até aqui, mas que de fato não é um bom exemplo nas suas ações, na sua vida. Quantos de nós somos assim? Então você precisa olhar para outras pessoas do passado e servirem para você de inspiração, de exemplo. Davi era o exemplo, era a inspiração do Ezequias, a quem ele procurou copiar durante a sua vida e durante o seu reinado. E aí diz o versículo 3 assim: ele, no ano primeiro do seu reinado, no primeiro mês, comecinho do reinado, sugestivo para nós essa palavra, né? Comecinho de ano para a gente, primeiro dia, primeira reunião do primeiro mês do ano. O que ele fez? Abriu as portas da casa do Senhor e as reparou. Naquele tempo, havia um templo que fora construído por Salomão em Jerusalém. Ali estava a Arca da Aliança, aquela que Moisés havia construído e colocado dentro dela o maná, as tábuas da lei e a vara de Arão. Aquela que carregava a presença de Deus, era o simbolismo que carregava a presença de Deus. Então, foi colocada naquele templo a Arca da Aliança. Ali habitava o Senhor. Nós hoje, na nova aliança, sabemos que Deus não habita em templos, construções, por mais suntuosas e belas que sejam, Deus não habita dentro de paredes. Nós sabemos que nós
é que somos o templo do Espírito Santo. Embora esse lugar tenha sido dedicado a Deus, esse altar nós construímos e o consagramos a Deus. Esta igreja não tem outra serventia que não nos reunirmos para buscar a Deus. Não se faz outra coisa aqui. Aqui dentro não se faz festa. Aqui dentro não se faz nenhum tipo de cerimônia, com exceção do casamento, que é uma coisa sagrada para Deus. Não se faz outra coisa que não essas reuniões de buscar a Deus, de orar em nome de Jesus. Então esse templo é dedicado a Ele. Mas mesmo assim, Deus não habita dentro dessas paredes mais. Eu sou o templo do Espírito. Você é o templo do Espírito Santo. O teu coração é o altar que Deus quer habitar. Amém, gente? É aí que Deus quer edificar o trono dele, em nós, na nossa vida. Então, tudo isso que acontece no Velho Testamento é um espelho para nós do Novo Testamento. O que acontecia no Velho Testamento de coisas naturais, de rituais, serve para nós de exemplos espirituais. Nós temos que hoje, primeiros dias, de mais um ano, no primeiro mês de mais um novo ano, olhar para a nossa vida, para o nosso templo, e ver o que está acontecendo aqui dentro. E tem coisas que precisam ser reparadas. Tem coisas que precisam ser consertadas, para que possamos ter conosco a presença de Deus, para que possamos ser dirigidos por Deus. O nosso templo tem que estar em dia com Ele. Amém, gente? Versículo 4. E trouxe os sacerdotes e os levitas, e os ajuntou na praça oriental, e disse-lhes: ouvi-me, ó levitas, santificai-vos. Leia comigo essa palavra, vamos lá. Santificai-vos. Essa palavra é a palavra que eu queria que você guardasse em você, no teu coração. Qual que é a palavra? Santificai-vos. Agora, não é depois, não é amanhã, não é no mês que vem. Santificai-vos agora. E santificai a casa do Senhor, Deus de vossos pais, e tirai do santuário o que, gente? A imundícia. Nós temos que olhar para o nosso templo, para a nossa vida, para as nossas ações, reações, pensamentos, planos, propósitos, projetos, e ver se não há dentro de nós imundícia. Quantas vezes nós deixamos entrar e convivemos com imundícia? Vou explicar para você mais à frente do que se trata. Versículo 6. Porque nossos pais transgrediram e fizeram o que era mal aos olhos do Senhor nosso Deus, e o deixaram. Olha lá, transgrediram, fizeram o que era mal, o que era condenado por Deus, e por fim o deixaram, se afastaram, abandonaram o Senhor. E desviaram o rosto do tabernáculo do Senhor e lhe voltaram as costas. Também fecharam as portas do alpendre e apagaram as lâmpadas, e não queimaram incenso, nem ofereceram holocaustos no santuário ao Deus de Israel. Pelo que veio grande ira do Senhor sobre Judá e Jerusalém, e os entregou ao quê? A perturbação. Diga, Deus me livre. Fala, Deus me defenda. Mas é o que acontece. É apenas o resultado de quem transgride, despreza a palavra, vive longe de Deus e se afasta dele, e o deixa. O resultado é esse. A pessoa passa a viver perturbada, debaixo de perturbação. O que mais? E assolação e assombro.
passa a ter uma vida assolada e passa a viver assombrada. Torna-se motivo de escárnio, de zombaria do inimigo. Quantas pessoas o diabo não está zombando hoje? Dizendo, está vendo? Falou que ia pisar em mim, aí, agora eu estou pisando em você. Está vendo? Falou que ia me destruir, olha como é que você está. Quem destrói aqui sou eu. O diabo está rindo, está zombando. Mas não é porque ele é forte, é porque a pessoa transgrediu, se afastou e deixou de servir a Deus. Aí o resultado é esse. Era isso que estava acontecendo com o povo de Judá nos dias anteriores aos dias do rei Ezequias. O que mais? Versículo 9. Porque eis que os nossos pais caíram à espada. Olha o fim que vem, a morte, a destruição completa. E os nossos filhos e as nossas filhas e as nossas mulheres estiveram por isso em cativeiro. Aí vem o problema para a família, aí vem a batalha nas áreas financeiras, nos relacionamentos, as coisas começam a dar errado, nada funciona, nada dá certo. Resultado do templo fechado para Deus, resultado de se afastarem de Deus. Versículo 10. Agora me tem vindo ao coração que façamos um concerto, uma aliança com o Senhor Deus de Israel, para que se desvie de nós o ardor na sua ira. Diga graças a Deus, gente. O Ezequias falou, vamos voltar para Deus, vamos fazer uma aliança com Deus, vamos nos reconciliar com Deus, para que Ele volte a estar conosco, e assim, tudo de mal que nos tem acontecido, se afaste de nós para sempre. O que eu queria mostrar para você é que nós, todos nós, somos o extrato, o resultado do meio em que nós vivemos. Ninguém cai de uma hora para outra. Ninguém acorda pela manhã e diz assim, hoje eu vou fazer uma besteira. Ninguém acorda do dia para a noite e diz assim, hoje eu vou destruir o meu casamento, eu vou destruir o casamento de alguém. Hoje eu vou roubar, hoje eu vou matar, hoje eu vou me prostituir. Ninguém que serve a Deus acorda numa bela manhã e diz assim, eu vou agora começar a viver uma vida de falsidade e de mentira. Isso não acontece assim. Isso é um processo que vai crescendo, que vai aumentando e que vai se solidificando com o tempo. O Ezequias está dizendo, os nossos pais transgrediram. Começaram a desprezar as coisas de Deus, as coisas sagradas, as coisas espirituais. E depois se desviaram do caminho dele, da palavra dele, dos mandamentos dele. E por fim, o abandonaram, o deixaram. Então o templo que havia sido construído por Salomão foi fechado. As portas foram trancadas e o templo foi abandonado. Já não se frequentava mais o templo, já não se levava mais as ofertas, os dízimos, já não havia mais a queima dos incensos, a queima dos sacrifícios que eram diários. Ninguém mais estava preocupado em servir a Deus, mas isso é um processo que levou anos até que se chegasse a esse ponto. Então nós temos que atentar para essas coisas na Bíblia e olhar para a nossa vida com mais atenção. Porque ninguém cai do dia para a noite, as coisas começam aos poucos, devagar. Nós convivemos com pessoas que vivem em pecado deliberadamente, que não se importam com Deus, que não estão nem aí para as Escrituras Sagradas, que não faz a menor diferença se está certo, se está errado. O apóstolo Paulo, nos Evangelhos, ele diz assim, no final dos dias se levantarão homens torpes, perdidos, que são amantes de si mesmo.
pessoas que não se interessam com o próximo, pessoas que não se preocupam com Deus, pessoas que só estão preocupadas com o seu próprio umbigo. Tem gente assim no mundo hoje? Tem ou não tem? Pessoas que não estão nem aí para nada. Vamos aprovar, vamos legalizar o aborto. Não tem problema, é isso mesmo, é saúde pública. Pega a criança, arranca, destroça e joga fora. Porque tem que salvar o corpo da mulher, são amantes de si mesmo. Eu vou largar o meu marido, eu não quero mais esse homem porque eu não me sinto mais feliz ao lado dele. Amantes de si mesmo. Casamento não é para você ser feliz. Casamento é para que você faça o outro feliz. Por isso que Jesus falou, melhor é dar do que receber. Porque quando você dá, adivinha o que acontece? Você recebe também. Mas a pessoa só se preocupa consigo. E ela não está nem aí para o que a palavra de Deus diz, para o que Deus pensa, se está certo, se está errado. E nós convivemos no meio de pessoas assim. E essas coisas vão nos afetando, vão nos influenciando. Você é influenciado, nós somos influenciados, por exemplo, pelo que nós vemos. Você assiste um programa na televisão, na internet, um famoso, uma pessoa que você gosta, que tem o dom para interpretar, fazer um papel num filme, num seriado, uma pessoa que tem o dom para cantar, que você gosta de ouvir a voz dele, as melodias, aí você cria um carinho pela pessoa, isso é normal. Aí a pessoa vai dar uma entrevista, quantas vezes você já não viu isso? E ela diz assim, conta a vida dela. Aí o entrevistador coloca uma música fúnebre, assim, para dar aquela sensação de compaixão, de contrição. E você vai entrando aos poucos na história da pessoa. Sofreu, e isso, e aquilo. Aí depois ela começa a contar. Tive que mentir, tive que roubar, casei, descasei, casei de novo, virou um rolo danado, quebra para quebrar mesmo, pega para capar de cá e de lá, e a vida foi isso, é só imoralidade, é só imundícia. Aí a pessoa termina por dizer assim, eu não me arrependo de nada. Eu não me arrependo de nada. E aquilo vai entrando dentro da gente. É verdade. Eu tive que passar por isso também, eu tive que passar... quer saber de uma coisa? Eu não me arrependo de nada. E aí você esquece de qual é a principal mensagem do Evangelho. Arrependei-vos, porque a vós é chegado o reino de Deus. Mas você vai ouvindo, isso vai entrando dentro de você, e você vai começando a ser influenciado por isso. Houve uma pessoa falando, olha, o que importa é você ser feliz dentro de uma mansão, regada a bebidas, drogas, famoso, e a televisão enaltece isso. E você começa a dizer, quer saber de uma coisa? Ele tem razão. Zé já não está me fazendo mais feliz. O deixarei. E você já começa a transgredir. Só de pensar. Depois vai colocando no plano da execução e deixa Deus de lado, e deixa a palavra de lado, e deixa o que você está aprendendo aqui de lado. Quando você vê, você está longe de Deus. Tudo é um processo, não é da noite para o dia. Isso vai nos influenciando, vai nos afetando. As pessoas que você ouve, as conversas que você ouve, de amigos, de parentes, familiares. Por que você pensa desse jeito? Por que Deus é assim? Por que você acredita nesse Deus? Por que se Deus é tão bom assim, por que isso? Por que aquilo? E por que tem que ser desse jeito? Aí daqui a pouco você vai ouvindo aquilo vai entrando e você já começa a olhar para a Bíblia e duvidar dela. Aí você já começa a duvidar de coisas que te salvaram e que te trouxeram até aqui. Mas é pelo que você ouve. Vai te influenciando. E nós somos influenciados também
pelos nossos instintos carnais. Lembra que nós somos feitos de carne e osso? Sim ou não? Ou tem algum espírito assombrado aí? Tem ou não? Tem não, tem mala sombra aqui não, né, gente? Está amarrado. Nós somos feitos de carne e osso. E os nossos instintos carnais apontam sempre para o pecado. Sempre. Porque nós nascemos num mundo que é dominado e corrompido pelo pecado. Se você deixar tudo isso te influenciar, pouco ao pouco, sem que você perceba, você vai se afastando de Deus, vai transgredindo, vai ficando cada vez mais frio, mais longe, quando vê está distante. O templo está fechado, o coração está fechado para Deus. E aí começa a vir perturbação, assombro, o inimigo começa a zombar de você e por fim vem a espada que destrói você e destrói tudo que tem à sua volta. Foi isso que aconteceu com o povo de Judá. Isso é o que acontece até hoje com qualquer pessoa que começa a se afastar de Deus e fecha o seu coração, fecha o seu templo. Então, nós vamos sendo levados, vamos sendo influenciados, como foram os pais, os antecessores de Ezequias. Então, começa a entrar dentro de nós todo tipo de imundícia. Vem o pecado e você já começa a viver nele, a tolerar. Começa assim, você tolera a ideia, depois você tolera o ato, depois você pratica. É sempre assim. É sempre assim. Aí vem os vícios, aí vem a ira, a pessoa começa a ficar irada com tudo, revoltada, a querer brigar com tudo. Aí vem a malícia, os olhos já não são mais puros, está vendo maldade em todas as coisas. Aí vem o ódio, olha para uma pessoa, eu não vou com a cara dele. Aí eu chego perto de mim, chega a me dar um negócio assim, eu odeio essa pessoa. Tudo isso é resultado de um coração fechado para Deus, um templo fechado e cheio de imundície. Aí vem a inveja, começa a olhar para o que os outros têm e desejar. Parece que a vida dos outros é sempre melhor, parece que a grama do vizinho é sempre mais verde, não é assim? O que o outro tem é melhor, porque ele vive mais, ele vive melhor, a vida dele é diferente e para mim é sempre tão difícil. Começa a vir a inveja. Aí daqui a pouco vem o orgulho. A pessoa se torna orgulhosa. Eu não preciso de ninguém, eu não dependo de ninguém, eu vivo a minha vida e ninguém tem nada a ver com isso. Depois vem a soberba. Porque eu sou melhor, porque eu me acho superior aos outros. Tudo isso é imundícia. São obras da carne, são coisas que vão entrando, vão se apegando em nós e vai nos separando de Deus. E isso tudo vai se apegando com o passar do tempo pelo meio em que nós vivemos. Por isso que nós temos que fazer o que fez o Ezequias. Quando ele assumiu o trono, primeiro ano, primeiro mês do seu reinado, ele falou, vou mudar. Bateu o pé e disse, eu vou ser diferente. Os nossos pais caíram à espada, viveram perturbados, assombrados, injuriados, todos riram deles, ficaram pequenos e derrotados. O inimigo veio aqui, fez o que quis e o que não quis, fez e aconteceu. E olha, está todo mundo destruído, mas eu vou fazer diferente. Eu vou abrir a casa de Deus. Começou a fazer a coisa certa. Eu vou dar mais atenção para as coisas de Deus. Eu vou mandar abrir o templo. Vamos lá, pessoal, abre o templo. O templo estava há muitos anos fechados. Você imagina se nós acabássemos essa reunião hoje, fôssemos embora, fechássemos a porta da igreja e ela ficasse aqui trancada por 10 anos. 2031, chegamos nós aqui, abrimos as portas, como é que você acha que estaria a igreja? Suja, não mais apta para funcionar como igreja, habitada por bichos, ratos, baratas, sim ou não?
Não é assim que acontece? Mato começa a crescer, o teto cai, as paredes começam a se soltar, as coisas vão se deteriorando com o tempo. O templo de Deus estava em ruínas e era necessário uma reforma. O Ezequias propôs no coração: vamos santificar o nosso país, a nossa vida, os nossos convívios, vamos começar abrindo o templo e purificando, santificando. E aí, quando você faz isso, é igual reforma. Já viu como é que é reforma? Já fizeram reforma? Sim ou não? Lembra quando nós fomos reformar aqui? Sim ou não? Lembra? Sentamos e desenhamos. Vem cá, ó. O altar nós vamos mudar, porque o altar de Deus precisa ser diferente. E então nós pintamos, rabiscamos, juntamente com o pessoal da engenharia, assim, ó. O altar está maravilhoso. Agora precisa trocar o piso. Esse piso aqui não dá mais, tá deteriorado, precisa de uma reforma. Troca-se o piso. E vamos fazer mais isso, mais aquilo. Aí colocamos tudo no papel. Aí é assim, você começa a quebrar um negócio e aparece outro para fazer. Não é assim? Não é assim? A reforma é assim. Assim é a nossa vida espiritual. Você começa a olhar para dentro de você e você diz: não, mas peraí, eu bebi, eu já não bebo mais. Eu fumava, eu já não fumo mais. Eu era uma pessoa dependente de drogas. Hoje eu estou limpo, mudei. Eu era uma pessoa que xingava palavrão o tempo inteiro. Parei. Eu era uma pessoa irada, eu era uma pessoa revoltada, eu era uma pessoa nervosa. Agora eu já mudei. Mas se você olhar bem, ainda tem mais coisas que precisam mudar. Sim ou não, gente? É essa atenção que nós precisamos dar às coisas do alto, às coisas de Deus. Leia comigo novamente o verso 5. Ele disse assim aos levitas: santificai-vos agora, e santificai a casa do Senhor, Deus de vossos pais, e tirai do santuário toda a imundícia. Santificar significa separar. Santificação é o processo pelo qual você separa algo ou alguém e torna próprio para uma finalidade. Se santificar para Deus é você passar pelo processo de mudança, de reforma, de transformação, de novo nascimento, que vai tornar você pronto para entrar no reino dos céus. Se santificar para Deus é se afastar das coisas do mundo e se dedicar às coisas da palavra. Diga graças a Deus, gente. Se está dando tudo errado, a espada está te matando, sua família está se perdendo, você vive perturbado, assombrado, e o inimigo ri de você, você não tem que se preocupar com essas coisas agora. Você tem que olhar para o templo, você tem que olhar para cá, ó. Abrir o templo para Deus e começar as reformas que são necessárias aqui dentro. Porque quando a presença de Deus vier sobre você, após você ser santificado, aí acabou o problema. O diabo não se mete mais a besta. O inimigo se levanta e cai. Amém, gente? Você está pronto para vencer de novo. Diga graças a Deus. Então a palavra de Deus para nós qual que é? Santificai-vos. Coloque isso dentro do seu coração. E aí você pode perguntar: como é que nós somos santificados então? Como é que nós somos separados para Deus? Vamos lá na primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, por favor. Primeira carta aos Coríntios, capítulo meia dúzia, no verso 11. Primeiro aos Coríntios 6, verso 11. Diz assim, ó: e é o que alguns têm sido, mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. Nós somos santificados pela ação
do Espírito Santo em nossa vida. Ninguém consegue se salvar sozinho. Ninguém consegue se santificar sozinho. Por mais que tenhamos vontade e nos esforcemos, nós sempre acabamos caindo. Nós sempre acabamos errando. Jesus, uma vez, ele disse assim, tem gente que é igual o cachorro. Quem tem cachorrinho aí? Tem um cachorrinho? Não é bonitinho? Uau, uau. Coisa linda, né? O cachorro, ele passa mal da barriga, ele vomita. O que ele faz depois? Ele volta e come o seu vômito. Já viu isso acontecer? A gente tinha cachorro quando eu era pequeno, minha mãe tinha cachorra, que ela tinha um jardinzinho assim em casa, um negocinho, ela estava mal da barriga, ela ficava meio amuada. Aí minha mãe falava assim, ó, a Laila não está bem. Pegava o óleo ungido, passava na barriga dela e dava um pouquinho para ela lamber, ela lambia. Aí dava pouquinho tempo, ela levantava e ia lá no mato. Aí comia umas plantinhas, no meio do caminho de volta, ela botava tudo que tinha dentro para fora, deitava mais um pouquinho, dava mais 5 minutos, ela ia lá, comia o vômito que ela tinha colocado para fora e já saía pulando, feliz da vida, curada. Cachorro não é assim? Tem gente que é assim. Ela põe para fora tudo que não presta, depois ela vai lá e começa tudo de novo. Nós só podemos ser santificados, a nossa vida só muda se o Espírito Santo agir em nós. Se você der condições para que ele trabalhe na sua vida. Se você se entregar e permitir que o Espírito Santo trabalhe em você, aí você vai ser santificado. O Espírito Santo trabalha na nossa consciência, no nosso coração. Uma vez eu estava lembrando de um caso, um conhecido que eu tive dentro da igreja, pastor, chegou a ser pastor, mas foi fraco, não aguentou ficar firme na fé. E na época descobrimos que ele tinha um caso com uma moça. Ele não era casado, então não era um adultério, era fornicação e tudo mais. O pastor responsável o chamou, quando ficou sabendo do caso, e falou, cara, me explica o que aconteceu, por que você fez isso, cara? Como é que você chegou nesse ponto? E aí ele começou a contar. E ele disse assim, pastor, a primeira vez que nós entramos num quarto de motel, que eu a abracei, eu comecei a tremer, eu tremia dos pés à cabeça. O meu coração apertava, era como se tivesse enfinhado um punhal e rodado dentro de mim. Era uma dor, era uma sensação de morte, que a minha única vontade era me vestir e sair correndo dali. Quem é que fazia isso dentro de um jovem, num quarto com uma moça linda, nua na sua frente? Isso era o Espírito Santo gritando, sai daí. Aí não é o seu lugar. Mas ele não foi embora. E depois da primeira vez vem a segunda já fica mais fácil. Da terceira em diante já não tem mais resistência, acostuma-se a viver assim. Então, o Espírito Santo trabalha aqui dentro. O Espírito Santo trabalha nos mostrando, para, isso aí está errado. Você fala com alguém e quando você fala, na hora vem aquele peso na consciência, não devia ter falado. É o Espírito Santo transformando você. É o Espírito Santo santificando você. Na hora que isso acontecer, você deve orar, Senhor, me perdoe em nome de Jesus, a partir de hoje eu não vou falar mais isso. Você vai fazer alguma coisa e na hora você sente, não era para fazer isso. É o Espírito Santo te santificando. Pare na hora e diga, meu Deus, me perdoa, daqui para frente, isso não vai ter mais na minha vida. E assim, sem que você perceba, coisas vão sendo tiradas, coisas vão sendo colocadas, você vai sendo limpo, vai sendo preparado, vai se santificando, e dentro de você vai habitar o Senhor Jesus. Amém, gente? É assim que Deus trabalha. Olha comigo o livro de Colossenses, capítulo 2, no versículo 6. Vamos entender esse processo de santificação
de quem está sendo dirigido pelo Espírito Santo. Colossenses 2, versículo 6. Um pouquinho à frente de Coríntios aí. Quem achou aí, diga amém. Diz assim: como, pois, recebestes o Senhor Jesus Cristo. Quem recebeu Jesus aí? Diga glória a Deus. Fala, eu recebi Jesus e a minha vida agora é dele. Amém? Como, pois, recebeste o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele. Então, agora que você recebeu Jesus, você tem que andar nele, andar na palavra. Viver uma vida de acordo com essa palavra. Essa palavra é ele, é Jesus. Arraigados. Você tem que criar raízes. Você tem que grudar assim na palavra, segurar nela, para ninguém conseguir tirar você. Tem que estar arraigado na palavra de Deus. O que mais? Edificados nele. Tudo que você faz, tudo que você pretender fazer, faça edificado na palavra, com base na palavra. O que mais? E confirmados na fé. A tua fé tem que estar em dia, tem que estar forte, você tem que estar pronto para qualquer coisa. Assim como fostes ensinados, que você está aprendendo, é para que tudo isso aconteça. Crescendo em ação de graças. Está vendo o processo? Você recebe Jesus, você se solidifica nele, você cria raízes nele, aí você vai se edificando nele, a sua vida vai sendo construída nele, e você vai sendo confirmado na fé a cada dia, a tua fé vai sendo atuante, você vai ficando forte cada vez mais, vai crescendo com os ensinamentos que você recebe. Olha o Espírito Santo trabalhando. Você está sendo santificado. Aí o versículo 8 diz assim: tende cuidado. Olha para o irmão do lado e fala assim: toma cuidado. Não, do jeito que você falou, a pessoa não vai até dormir agora. Fala aí, toma cuidado. Olha a palavra, tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua por meio de filosofias, que mais? Vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens e segundo os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Você tem que tomar cuidado. Olha para mim. Agora que você é de Jesus, que você está sendo edificado na palavra, que você está recebendo um ensinamento, para que você crie raízes na palavra, se edifique na palavra, seja confirmado na fé e cresça, você tem que tomar cuidado, para que nesse meio de tempo, ninguém venha tornar você prisioneiro outra vez. Poxa, se Cristo me libertou e eu estou nele, como é que alguém vai me tornar prisioneiro de novo? Através de filosofias, ideologias, vãs sutilezas. São coisas que você não percebe a intenção. Você vê o ato, mas você não vê o pano de fundo. Você vê o ato. O ato é bom, mas você não vê o que está por detrás. Poderia dar inúmeros exemplos para você. Vou dar um só, que é o assunto que está em voga no momento. Lutaram para descriminalizar o aborto no nosso país vizinho. Dia 1º de janeiro, foi 31 de dezembro agora, também o fizeram na Coreia do Sul, que é um país altamente evoluído, avançado, riquíssimo e de maioria cristã. Coreia do Sul, não é a do Norte, não, é a do Sul. Também já não é mais crime tirar uma criança. E aí eu fiquei me perguntando, por que esse pessoal que defende esses movimentos fazem tanta questão de legalizar uma coisa que já é legal? Hoje, pelo nosso Código Penal, se uma mulher foi estuprada e ela engravidar devido ao estupro, ela faz o boletim de ocorrência, apresenta ao médico no SUS e ela passa pelo processo de aborto sem nenhum problema para ela e para o médico, acabou. Se ela não quiser ter filho, ela pode fazer o que ela quiser com quem ela quiser. Existem inúmeros métodos contraceptivos. Se você entrar em qualquer posto de saúde, tem camisinha de graça
para qualquer um pegar, não precisa nem apresentar o documento, nem nada. Vai lá, pega e pronto. Diante de tudo isso, você já parou para pensar por que essa turma defende tanto isso? Aí, o que você vê na frente é saúde pública. A saúde da mulher. Mulheres estão morrendo pelo mundo por causa disso. Parece bacana, não parece? Mas você não enxerga o que está por detrás. Essas são as vãs sutilezas que vão entrando sem que você perceba e vão te tornando prisioneiro. E aí daqui a pouco você está defendendo uma coisa que te mata, que vai te aprisionar, que vai te fazer mal lá na frente. Por isso que a palavra de Deus diz, toma cuidado. Fala de novo para o irmão do lado, toma cuidado. Não, isso aqui é sério. Não brinca não. Fala de novo, fala, toma cuidado, hein? Filosofias, ideologias, vãs sutilezas, rudimentos humanos e tradição de homens. Você não se santifica seguindo uma cartilha. Deixa eu ver o que diz aqui. Posso ter bigode? Ou isso aqui não agrada a Deus? Ninguém se santifica por ter bigode ou por não ter. Ninguém se santifica pelo tamanho do cabelo. Ninguém se santifica pela altura da saia. Ou se está usando calça. Na forma que veste sapato. Se vai à praia como eu estou vestido, ou se vai à praia de sunga. Vocês vão à praia? Vão ou não? Vão como? Eu vou na praia assim. Ó. É ruim, hein? Você me vê na praia, você nem me reconhece. Mas não pode a mulher usar uma roupa de praia, o homem usar uma sunga. Ninguém se santifica por causa disso. Isso é tradição humana, isso é rudimentos desse mundo. Nós somos santificados pela ação do Espírito Santo em nós. Quando a mulher que tem o Espírito Santo põe uma roupa, ela sente, isso aqui não está legal. Quando o homem põe uma roupa, ele sente, isso aqui não está bom. Não precisa você abrir uma cartilha e falar assim, ó, isso aqui pode, isso aqui não pode. Não é assim que você se santifica. Então, a palavra de Deus para nós é santificai-vos. Pegue os ensinamentos que você recebe na palavra, crie raízes nela, edifique a sua fé, busque a Deus todos os dias. E toma cuidado para que as vãs sutilezas não venham prender você em ideologias e filosofias, em tradições humanas e nos rudimentos desse mundo. A nossa fé, ela está alicerçada em Cristo e na sua palavra. Diga glória a Deus, gente. Então eu preparei aqui 4 pontos que você deve observar para se santificar. Primeiro deles, oração. Todo dia você tem que orar. Todo dia você tem que conversar com Deus. A oração, já expliquei para você, não é aquela reza, com Deus eu me deito, com Deus eu me levanto, na graça do Pai e do Divino Espírito Santo, amém, e vai dar tudo certo. Não é assim que ora. Orar é você dedicar um tempo para conversar com Deus. Falar da sua vida, dos seus sonhos, projetos, planos, propósitos. Gaste tempo com isso, todo dia. Depois de orar, leia a Bíblia. Leia a Bíblia, faça um estudo bíblico. Não é para ler a Bíblia para você chegar no final do ano e falar, eu li a Bíblia toda. Que diferença faz? Lê a Bíblia assim, ó, abre, medita, anota, pergunta se necessário. Pergunta. Esses dias uma pessoa me mandou, pastor, eu li tal versículo, eu não entendi essa palavra. Aí eu mandei uma tradução diferente, com aquela palavra traduzida. Falei, agora entendi, uma coisa simples. Mas isso é interesse em conhecer as Escrituras, em entender da palavra. Leia a Bíblia. O que mais? Venha à igreja. Seja firme nisso. Não precisa abrir não, ele põe na tela aí, ó, Hebreus, capítulo 10, versículo 25. Põe na tela para mim, corta para mim. Olha lá, Hebreus 10, 25. Cadê? Não abandonando a nossa congregação, como é costume de alguns.
Antes, admoestando-nos uns aos outros. Para que você vem à igreja? Para conviver no meio do povo da fé, no meio do povo de Deus, onde as pessoas vão admoestar, repreender, consertar umas às outras. Esse é o propósito da igreja. Então, vem à igreja para ouvir, para aprender. Isso vai te fortalecer, vai te ajudar a criar raízes em Deus, a permanecer. E por fim, olha aqui, preste atenção em tudo. Tudo que acontece conosco tem um pano de fundo espiritual. E se você não estiver atento, você nem percebe. Chega alguém e te faz uma oferta para algo ilícito. E você pensa, é a chance da minha vida. E você não percebeu que por trás daquilo havia um propósito espiritual, que era prender você no crime, para depois ficar lhe acusando. Você não pode orar porque você fez isso. Você fez aquilo outro, e a tua fé vai caindo. O homem está lá, escangaiado, feio que só um trem. Aparece uma mulher, nossa, ai, como você é. Olha, como eu queria ter um marido assim. Aí o cara ajeita o cabelo, que já nem tem, ó, puxa, eu pensei que eu estava com a bola murcha, né? Estou com a bola cheia. E você não percebe que por trás daquilo tem uma pombagira querendo levar você para o inferno. É o pano de fundo. Você tem que prestar atenção em tudo. Até no elogio. Alguém chega para você e faz um elogio. Como você fala bem, como você é isso, você é aquilo. E aquilo entra no teu coração e já te faz ficar orgulhoso. Tem um propósito espiritual por trás disso. Chega alguém, aparece no teu caminho, arruma confusão com você e quer brigar. E você já sai da linha e quer brigar também. Você não percebeu, era só um demônio querendo acusar você e tirar você do caminho. Percebe? Por trás de tudo, há um pano de fundo espiritual. Para você se santificar, você tem que prestar atenção em tudo. Fique atento. E o Espírito Santo vai dirigir você. A sua santificação vai trazer para você a presença de Deus, amém? E com a presença de Deus, pode se levantar o inferno inteiro, que você será mais que vencedor. Quem vai vencer nesse ano, diga graças a Deus. Vamos aplaudir a Jesus, gente? Bem forte mesmo. Graças a Deus. Vamos fazer uma oração? Aí coloque a mão no seu coração, curve a sua cabeça, feche os seus olhos, fale com Deus agora. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, obrigado pela Tua santa e poderosa palavra, que o Senhor tem trazido aos nossos corações, que tem nos aberto os olhos espirituais, que tem servido para nos fortalecer, para nos encorajar, para nos alinhar contigo, para fazer com que a nossa vida seja sempre pautada na Tua palavra. Meu Deus, que essa palavra venha nos conduzir e nos guiar ao longo de todo esse ano de 2021. E que assim, meu Pai, cresçamos, nos edifiquemos, criemos raízes em Ti, a nossa fé seja firme, sólida, e estejamos então preparados para enfrentar tudo e vencer, em nome de Jesus. Diga, meu Deus, eu quero todos os dias me santificar. Diga, Espírito Santo, me ajuda, pois assim sendo, eu conseguirei a minha santificação e a minha vida será cheia do Espírito Santo, em nome de Jesus. E mais uma vez vamos aplaudir a Ele, bem forte e bem bonito para o nosso Deus.